Boa noite a todos. Quero agradecer a toda a diretoria da OAB Pinheiros por dar esse berço, né, para a nossa comissão, permitir que a gente colabore com a comunidade dos advogados e com a comunidade em geral, através do nosso foco de estudo, que é o direito sistêmico. O convidado de hoje, ele vem nos trazer e somar para um olhar para a saúde do advogado através dessa abordagem. Gostaria de agradecer ao Dr. Rafael Lira, da Comissão de Cultura e Eventos, que pôde organizar esse evento aqui, transformar um evento que seria presencial em online. Agradecer a todos os presentes. Eu vou estar cuidando do chat para transferir as perguntas de vocês para o nosso convidado palestrante ao final. Agradeço todas essas carinhas, algumas que eu já conheço, algumas de longe. Fico muito honrada em poder contribuir com vocês hoje, né, acolhendo o nosso convidado. Muitos sorrisos bonitos aqui eu estou vendo. Então, apresentando o nosso convidado de hoje, Matheus Santos. Ele é constelador associado e membro da Hellinger Ciência, multiplicador da Hellinger, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, PNL e Hipnose Ericksoniana, e ele veio hoje, ele que está na linha de frente, né, junto com os nossos heróis profissionais da saúde, vem trazer um olhar sistêmico, né, como uma visão sistêmica pode direcionar a vida dentro de uma ótica para nós aqui, os advogados, né, promovendo a saúde mental e emocional dos advogados, e com certeza ele vai nos trazer isso dentro desse panorama que nós estamos atualmente, onde muitas emoções aí vêm à tona. Então, vou passar a palavra para o nosso querido convidado. Seja muito bem-vindo, Matheus. Obrigada, eu vou ficar muda aqui, me chame quando precisar, tá bom? Tá legal, grato, muito grato. Obrigado a todos, grato pelo convite, né? Em primeiro lugar, eu quero começar agradecendo, viu, a doutora Daniela, a doutora Isabel, que se apresentou agora, né? A doutora Luciana também, do Direito Médico, né? Ao doutor Rafael, a Elodeia, minha querida amiga, que me convidou também a falar desse tema, que é um tema bem interessante. É um tema que eu gosto de falar, é um tema que eu gosto de estudar, e é uma das coisas, por estar aliada à minha área de saúde, né, vamos dizer assim, a minha vocação, é uma das coisas que eu gosto de atuar também com as constelações familiares. E entrar dentro desse nível de saúde mental requer da gente também, exige uma postura muito séria, assim, muito importante, muito imparcial, porque é tocar a alma humana com questões que muitas vezes estão relacionadas a coisas que vêm de gerações, a coisas que atuam, apesar de estarem conectados em gerações, atuam nas pessoas de uma forma estrutural. Chega a tocar na estrutura do ser. Porque a gente, com a nossa mente, né, com o nosso intelecto, com a nossa capacidade interativa, com a nossa capacidade mental, a gente consegue processar e compreender e vivenciar a realidade. A realidade. E dentro da realidade a gente consegue se pautar dentro dos nossos relacionamentos. Sejam relacionamentos com pai, mãe, relacionamento com irmão, com família, sejam relacionamentos dentro da nossa profissão, com os colegas do trabalho, sejam relacionamentos de nós em relação à nossa profissão, à nossa vocação, ou seja, em relacionamentos de nós conosco mesmo, nesse se entender, se conhecer. E dentro disso, assim, uma das coisas que eu achei muito interessante, que eu me considero uma pessoa cética, sabe? Eu não sou muito de acreditar, eu gosto de experienciar as coisas para ver. As pessoas às vezes me dizem, tal coisa é legal, tal coisa é interessante.
eu assim, não desacredito, mas eu tenho que ir lá ver. Tenho essa postura, tenho que experimentar. E na constelação foi a mesma coisa. Meu pai é que me deu uma constelação de presente. Eu tinha me formado, tinha feito a primeira pós-graduação, minha primeira profissão, que eu sou biomédico de profissão perfusionista, ou seja, eu trabalho com uma máquina que funciona como coração-pulmão na cirurgia cardíaca, e durante a cirurgia o coração e o pulmão param, né? E aí essa máquina mantém a pessoa viva para ela poder ser operada. Então eu vivencio isso. Mas eu tinha terminado e estava lá ainda fazendo estágio, fazendo formação e não estava sem emprego, e meu pai me ofereceu. E eu fui conhecer uma constelação familiar. E por eu ser cético, eu vendo uma constelação, eu achei aquilo tudo um teatro, sabe? Assim, de uma certa forma, eu, muito jovem, né, fiquei um pouco incomodado, as frases que falavam assim de amor e essas coisas assim, eu achava um pouco teatral. E depois, a terceira constelação que eu participei, foi a primeira vez que eu pude sentir o campo e perceber que eu sentia o campo. Aí eu fiquei assim um pouco surpreso que aquilo existia. E quando terminou aquele seminário, que foi um seminário de 2 dias, eu decidi que eu tinha que aprender constelação familiar e desde então, isso foi em 2005, começo de 2005, eu busquei aprender constelação, estudar constelação e fazer algumas formações. A primeira formação eu terminei em 2009. E em 2012, quando eu conheci o Bert Hellinger, ele já tinha ficado um tempo sem ir no Brasil, eu ainda não tinha tido oportunidade de ir conhecê-lo, estudei as coisas, mas eu não tinha. Em 2012, quando ele voltou, ele disse uma coisa que gravou em mim, gravou. Que a constelação familiar, naquele tempo, evoluiu de tal forma que se tornou um conhecimento que é uma ferramenta para a expansão da consciência humana. A expansão da consciência humana. Eu achei aquilo muito interessante e eu comecei a perceber isso na ação da constelação familiar. Comecei a perceber que tem essa ação, essa função, vamos dizer assim, de expandir a consciência. E à medida do tempo, quando eu conheci o direito sistêmico, né, o Dr. Sami, nós somos amigos de longa data, antes dele ser juiz, a gente se conhece, é meu padrinho de casamento, e a gente chegou a conversar antes dele usar as constelações no judiciário, conversamos a respeito, quando ele falou com o Bert. E quando eu comecei a estudar direito sistêmico, eu pude conhecer um pouco mais, eu digo um pouco mais porque eu sei que tem muito mais para conhecer, a respeito da área do direito. Quiçá, né, também o direito sistêmico, que é um campo novo que vem sendo desbravado por todos os senhores que são aí do direito. E eu, por gostar de conhecer, me senti chamado a isso. E comecei a ver a realidade dos operadores do direito e dos advogados em si, porque eu percebi a responsabilidade que os advogados têm perante a vida das pessoas, sendo que algumas das ações, algumas das atitudes ou algumas das consequências daquilo que é feito diante de uma ação pode determinar o destino de uma pessoa, o destino de uma família, o destino de uma empresa e às vezes até o destino de uma população. Então eu vi o quanto isso é forte, o quanto isso é grande e o quanto que isso é importante de essas pessoas que praticam isso se encontrarem com mais estrutura, se encontrarem com conhecimentos e ferramentas onde possam expandir a consciência para ter mais clareza diante de tudo o que abarca as suas ações. Não para que isso seja um peso, para que fale, nossa, é muita coisa, é muito grande, né? Mas que seja uma maneira
onde a pessoa possa encontrar os seus próprios recursos, encontrar suas próprias forças para agir de acordo com a sua vocação. E mesmo de acordo com a sua vocação, perceber que algumas vezes, algumas maneiras que ele olha para aquela ação, algumas coisas que fazem ele ter algumas atitudes, estão em ressonância com a sua vocação, não pelo chamado em si de que é uma vocação, mas pelo seu histórico familiar, pelo seu histórico interno, que é uma das coisas que a gente vê das pessoas que têm essa vocação do direito, são pessoas que muitas vezes tiveram dentro das suas famílias, mesmo que não saibam, injustiças. E quando nasce uma pessoa que se sente vocacionada para isso, essa pessoa é uma pessoa que tem um amor especial. Às vezes, um amor cego, mas que sente no seu interior a necessidade de fazer justiça, a necessidade da compensação, às vezes a necessidade de ter uma igualdade entre as pessoas. E isso tem um peso, né? Isso tem um peso. E algumas vezes, quando a pessoa se depara com uma série de trabalhos que tocam inconscientemente a sua dor, aquilo começa a pegar na sua história, em quem se é, e algumas vezes começa a consumir a energia da pessoa. Eu acredito que muitos dos senhores, diante de um trabalho grande, já perceberam isso, já sentiram isso. Uma responsabilidade, um burnout, né? Assim, exaurindo as energias para que algo fosse feito, para que algo fosse completado. E muitas vezes olhando só para defender a causa do seu cliente e nem sempre percebendo o quanto isso se relaciona consigo mesmo, com a sua própria história. Quanto que se quer salvar alguém. Claro que todas as coisas que eu disser aqui, todas as coisas que eu explicar, dentro da constelação, inclusive, eu não tenho nenhum objetivo assim de ser absoluto e nem dono da verdade. É um dos pontos do que eu vejo e do que eu vi, mesmo o Bert ou o Sami falando, ou do que eu vivencio na minha prática, né? E todas essas ações que a pessoa se sente consumida, se sente atribulada, e às vezes tem uma história difícil, isso afeta a nossa saúde mental. Afeta a saúde mental, né? E algumas vezes afeta de tal forma que eu vou usar uma imagem assim, trinca a mente, trinca a consciência da pessoa, ela fica fragilizada. Algumas vezes algo que aconteceu dentro da própria história. Vou dar um exemplo, só para ter uma ideia. Assim. Uma mulher que teve um aborto e até não sabe disso. Ela sente uma ligação para aquele filho e aquele momento, aquela perda é um trauma, mesmo que inconsciente. E essa perda desse filho tem uma ação dentro da pessoa que algumas vezes pode levar a uma depressão, a uma perda de força ou a um direcionamento para a morte. Porque muitas das coisas que eu vi, assim, algumas coisas que eu vi o Bert falar, uma das coisas que me chamou a atenção foi ele dizer isso, que muitas vezes as constelações, as coisas que realmente nos tocam, se tratam de vida e morte. Então, por exemplo, a depressão, ela é uma sintonia numa vibração de morte. Existem alguns fundos sistêmicos, a gente pode até falar disso, se der tempo. Existem alguns fundos para isso, né? Mas o que eu quero dizer é que a pessoa com aquela história, muitas vezes, diante de um próprio trabalho,
onde ela não consegue completar algo que ela precisa completar, um trabalho que ela precisa completar, algo que ela não conclui, aquilo funciona como um gatilho dentro da pessoa, mesmo que a nível inconsciente. E aí, aquela pressão de algo que não se concluiu gera dentro dela uma sensação que dá princípio a uma depressão, a uma tristeza, a uma impotência diante de algo que ela almejou. Então, muito das nossas ações, e em especial a vocês, os advogados, elas têm consequências na nossa alma e têm consequências na nossa mente. Porque, olha só que interessante, cada um de vocês que se conectar ao que vocês entendem de saúde mental, pode perceber que algo se passa dentro do seu entendimento, da sua compreensão de saúde mental, relacionado a emoções. E as emoções atuam diretamente dentro da nossa saúde mental. Atuam diretamente. Seja uma alegria que movimenta as pessoas, seja uma alegria que traz um movimento para o mais, ou seja um medo, seja uma tristeza, ou seja uma raiva, que muitas vezes dá origem a novos conflitos, e a pessoa sai de um conflito e vai para outro. Sai de uma ação que não deu certo, de algo que ele não pôde fazer, com um sentimento de injustiça para cima de si e para cima do próprio cliente, e leva isso para casa, e aí se encontra com a companheira, com os filhos, com aquela raiva, e atua diante disso com aquela energia, com aquela vibração de raiva, e aí gera novos conflitos. E às vezes, diante de um peso que essa pessoa sente demasiado, ela precisa se sedar, usar de substâncias para se sentir mais tranquilo ou até com menos dor interna, com menos tristeza. E essa pessoa busca bebida, e essa pessoa usa entorpecentes, seja para estimulá-lo, ou seja para sedá-lo. E todas essas atitudes influenciam na nossa saúde mental, porque são maneiras de nós sairmos do centro, para a gente aliviar a nossa carga. Isso é muito natural, todos nós temos isso. Todos nós sentimos dessa forma, né? Todos nós buscamos alguma coisa e é natural fugir. Agora, existem fugas que são tão corriqueiras e nos fazem até bem que se tornam um costume. Se tornam um costume. E são maneiras da gente não olhar para aquilo que é. E para a gente poder olhar para aquilo que é, para a gente poder olhar de frente, é preciso ter força, é preciso ter estrutura, é preciso ter clareza, é preciso ter recursos. Porque algumas vezes, todos nós nos deparamos com pedras no nosso caminho que são grandes demais. E algumas vezes a gente para diante daquela pedra e fica. E ainda procura culpados para aquilo. E as constelações familiares, esse conhecimento sistêmico, né, o direito sistêmico, com esse conhecimento de ampliar a própria consciência, ele dá para a gente um recurso, ferramentas, onde nós podemos usar para nós mesmos, saber aonde buscar força. E aonde buscar força, por exemplo, né? Que é bonito falar, mas e a prática? Como é que é isso, né? Onde é que a gente busca essa força? Uma das maneiras que a gente percebe é buscar dentro dos nossos relacionamentos primários. Buscar, por exemplo, na fonte da vida, onde é que tudo começou.
dentro de nós. Reconhecer e ressignificar algumas relações, algumas imagens que a gente tem em relação aos nossos pais. E perceber, por exemplo, que apesar dos pesares de pais imperfeitos, pais comuns, pais às vezes chatos que nos cobraram, ou pais que estavam um pouco ausentes, num determinado houve um amor que uniu aquele homem e aquela mulher. Houve algo que fez aquele homem e aquela mulher olhar para ele ou para ela e se atraírem um pelo outro e gerar uma vida. E perceber que nós somos a composição dessas duas pessoas comuns, dessas duas pessoas limitadas, mas que são unidas por um amor. Existe algo por trás disso tudo que atua diretamente em nós. E uma vez que a gente consegue entrar em sintonia com essa força, até onde nós podemos ver com a nossa capacidade, com a nossa consciência, aquilo tem um efeito dentro da alma. Aquilo tem um efeito para que a pessoa possa olhar e falar, puxa, um novo dia. Quais são as pedras que eu tenho que quebrar hoje? Ou qual é o caminho que eu preciso trilhar? E a pessoa perceber que em sintonia com essas próprias raízes, da mesma forma como as plantas, em sintonia com essas raízes, ela pode chegar a níveis mais altos, abrir a sua copa, né? Receber mais a luz do sol e ter mais força dentro do seu cerne para viver, para uma nova luta, né? Porque a gente fala, né, a respeito da solução de conflitos, e existe todo um estudo a respeito da solução de conflitos, e eu acredito que isso vem assim ampliar muito e auxiliar muito as pessoas, muito. Mas eu ainda não acredito que os conflitos vão acabar tão cedo. E as pessoas bem preparadas, elas têm condições de facilitar a solução. Facilitar. E aí, isso eu tenho certeza que muitos dos senhores já tiveram essa sensação de poder se retirar de uma causa, de poder se retirar, mesmo perdendo ou mesmo ganhando, de uma forma mais firme, uma forma mais imparcial. Então, as constelações têm essa função, o direito sistêmico, as constelações aplicadas dentro do direito, tem essa oportunidade de dar às pessoas, né, tem essa condição de dar às pessoas um pouco mais de estrutura. Não porque é a constelação colocando dentro da pessoa, mas porque a pessoa se possibilita expandir a própria consciência de perceber onde ela está inserida dentro dos seus relacionamentos. De perceber quais os sentimentos que atuam em mim em determinado momento, por exemplo. Que foi uma sacada muito grande do Bert Hellinger, para mim, entender que existem os sentimentos primários, existem sentimentos secundários, existem os metasentimentos e existem os sentimentos, me falhou a palavra agora, identificados, né, onde a pessoa, não é essa palavra, mas me falhou agora, mas existem esses sentimentos onde a pessoa, ela sente coisas, adotados, grato, Bruno, grato, Flavinha, sentimentos adotados, onde a pessoa sente sensações de pessoas que ela nem sabe que existiu algumas vezes. Por exemplo, uma filha que não se dá bem com a mãe, tem briga com a mãe. Essa filha, ela algumas vezes está identificada com uma ex-namorada do pai. E olha para a mãe querendo ser maior que a mãe, porque aquela namorada veio primeiro, veio antes. Então ela se olha maior. Ela, inconscientemente, o sistema
coloca essa pessoa. Você imagina assim, que todos nós dentro desse sistema somos como um órgão. O fígado, por exemplo. Vou dar um exemplo assim, visual. E cada um de nós é uma célula desse fígado, nesse sistema familiar. Estamos ligados e temos uma função, e temos uma ação, e temos uma estrutura. E uma vez que essa pessoa, por algum motivo, é excluída, o próprio fígado, ele encontra uma maneira de substituir aquela célula no lugar para manter a estrutura. E assim é dentro dos sistemas. O Bert percebeu isso. Que alguém que vem depois é escolhido para substituir. E aí, no lugar do outro, ele começa a sentir as sensações do outro. E nas constelações nós temos condição de dissociar isso. E perceber que esse sentimento é um sentimento adotado. Falar, nossa, eu me sinto como você. Eu me sinto não vista. Eu me sinto excluída. Eu me sinto não amada. E assim vai, a gente percebe o quanto que os sentimentos adotados atuam dentro da pessoa. E aí você imagina uma pessoa que não sabe por que, diante de uma dificuldade, ela tem diversos gatilhos que remetem ela a essas sensações e essas memórias inconscientes até, e fazem parte do nosso ser. E isso ao longo de 10, 20, 30 anos. Às vezes, o quanto de reações químicas, né? Ou até em relação a memórias de traumas que a pessoa passou dentro da sua infância, de violência, de abuso, e que ela vira e mexe, passa por uma situação que aquilo lá faz ela relembrar. E cada vez que a gente se relembra de uma situação assim, o nosso cérebro não sabe identificar o que é real e o que é lembrança. A gente se coloca naquela situação de novo e aquela série de reações químicas de medo, de tristeza, de raiva, é realizada dentro de nós. E ao longo do tempo, essas reações químicas produzem diversas condições do nosso corpo que nós, ou as pessoas que passam por aquilo, vou deixar para lá, as pessoas adoecem. As pessoas adoecem. Então, eu não sei assim, se eu explico isso de uma maneira muito ampla, né? E aí pelas perguntas a gente pode dizer assim algumas coisas mais dentro de cada caso. A gente posso explicar coisas mais específicas, porque eu gosto de trazer assim o amplo para as pessoas, para que se possa ter uma ideia de até onde nós podemos olhar. E aí, de acordo com a condição ou da história de cada um, a gente pode dizer algo especificamente dentro daquilo. Mas o que eu quero dizer é que a constelação familiar, com tudo isso, não é melhor do que qualquer coisa, não tem a, a, a intenção, pelo menos até onde eu sei e de onde eu aprendi, nós não temos a intenção de substituir a medicina, o tratamento psiquiátrico, a psicoterapia, né, o acompanhamento psicoterapêutico, a necessidade de medicações. A constelação familiar vem somar. Da mesma forma como dentro do direito, a constelação familiar não vem substituir o direito tradicional, né? Eu não sei se essa palavra fica bem dita aí dentro dessa casa, mas esse direito tradicional, não. Ele vem acrescentar, porque não é ou isso ou aquilo. É isso e isso. E ampliar. Então, se torna, nesse sentido, mais uma vez, uma expansão de consciência, uma expansão de conhecimento, uma expansão de olhar, para perceber dentro de uma causa em que o advogado atua, o que atua em mim para que eu entenda, ou para que eu tome as decisões, ou para que eu me coloque essa bandeira. É isso, tem que ser isso, nós temos que lutar por isso. E aquilo me consome. E muitas vezes, como que eu posso me distanciar, respirar, olhar para as minhas próprias questões, para os meus próprios problemas, me fortalecer e ter um olhar de solução,
onde a gente possa trazer um crescimento, não só para o cliente, mas para outra parte, né? Porque uma das coisas também que o Bert disse, que eu acho importante de ressaltar, para as pessoas conhecerem, e isso tem uma ação dentro das nossas mentes, pelo menos dentro da minha mente teve uma ação, é perceber que a origem dos conflitos, dentro da origem, dentro dos conflitos, existe um desejo de extermínio da outra parte, em que a existência daquilo ou aquela ação coloca em risco o meu pertencimento, a minha família, o meu sistema e o sistema do cliente também. E perceber isso, o quanto dentro de mim quer o extermínio da outra parte. Opa, peraí, isso é muito. Pode ser possível ou não. E eu gosto de falar essas coisas porque, assim, a constelação familiar traz essas coisas, mas tudo isso se aplica quando as pessoas sentem problemas. Porque dentro do jeito de cada um ser, dentro desse movimento interno, não se busca o ideal. Não tem isso de buscar o jeito de ser. Eu falo o jeito de ser certo. A constelação, ela tem uma postura de ser amoral. E o jeito de cada um ser compõe essa realidade, compõe esse universo. Então, são maneiras que eu gosto de trazer para mostrar para as pessoas o quanto que isso pode atuar dentro da saúde mental e da saúde emocional. Dentro da saúde mental e da saúde emocional. E aí, quando a pessoa tem um problema, a gente mostrar para ela uma nova ferramenta, um novo conhecimento, uma nova maneira, onde ela possa buscar em si uma fortaleza, um crescimento, uma firmeza, para se colocar diante dos problemas e diante da vida com mais entendimento. Ou até, por exemplo, encontrar em si a felicidade, encontrar em si mais força para o mais da vida, para crescer, para mais inteligência, mais prosperidade, mais saúde, e poder se tornar uma fonte disso, dentro da sua própria imperfeição, né? Dentro da sua própria limitação. Só da gente poder trazer uma nova educação para os nossos filhos, não que a dos nossos pais não tenha sido boas, mas algo que possa ser ampliado e crescido, já é um bem fazer, né? Então, eu posso continuar falando aqui horas e horas, eu até perdi noção do tempo, falei pra caramba. Mas se as pessoas quiserem perguntar também, né? Como é que tá, Dani? Fala aí o que você, se você quiser, eu continuo falando. Mas se as pessoas quiserem perguntar também, estou à disposição. Se tiver alguma coisa mais específica dentro do tema que vocês vejam que eu devo falar, eu falo também. Estou à disposição. Para Eu que. vou te colocar a par, então, do Sim, chat, né? A Flavinha disse, então, você chamou ela de Flavinha, então eu tomo a liberdade, com licença. sim, queridíssima. Adoro suas metáforas, são muito pertinentes. E quem toma parte, o Bruno falou, quem toma partido fomenta o conflito. Sobre conflito eu tenho algo a ponderar com você, mas eu vou continuar aqui no Sim. chat. A Daniele Zarebelni falou que você falou sobre depressão e ela viu uma matéria na revista da CASP que tem sido a depressão, né? Tem sido uma das Uhum. grandes causas de adoecimento dos advogados. A pergunta dela é: em um olhar Ótimo. sistêmico, os advogados que estão acometidos por essa doença podem ter adotado um sentimento do cliente, né? Que você falou de sentimentos adotados, Sim, então sim, ela sim. tá perguntando se de repente a própria depressão do advogado pode ser adotado do cliente, né? E como prevenir ou se liberar desse sentimento. Ótimo, ótimo. Então vou começar com essa que eu achei uma ótima pergunta, né? Dentro do tema. Olha, cada caso é um caso.
Cada caso é um caso e dentro das constelações existem os padrões, mas a gente olha para cada caso como um caso, porque cada história é única. E isso faz a beleza do ser. É única. Mas existem, e não é, isso é uma revista que fala dos advogados, mas isso é uma coisa que os brasileiros, praticamente 10% dos brasileiros são acometidos por depressão, sabe? É uma coisa bem séria. No caso dos advogados, pode ser algo que adotou do sistema? Pode, depende de como a coisa aconteceu. Pode sim, acontece isso, tá? Principalmente se ele tinha se ele desenvolveu alguma relação assim muito forte, por exemplo, se alguma coisa que ele fez possibilitou a morte de alguém da família do cliente, tá? Isso se torna a culpa que a gente sente diante de algo que foi feito, isso é um dos tipos de amor que adoece, em que a pessoa se responsabiliza pela morte de alguém. Isso pode acontecer. Não é muito comum, mas isso pode acontecer. O que é mais comum de acontecer, tá? É a pessoa ter os seus próprios temas, as suas próprias histórias. Isso é o mais comum de acontecer. A pessoa tem a sua própria história. E ela passa por alguma situação no trabalho, ou na vida conjugal, no seu relacionamento, e aquilo funciona como um gatilho, onde ela não aguenta mais. Ela perde a força. Por exemplo, uma separação. Uma separação. Quantos dos advogados trabalham tanto e não estão presentes tanto em casa? E aí o relacionamento de casal sente, né? E aí aquela separação, a pessoa perde a estrutura, porque ele achava que estava tudo bem. Mas o que faz aquela pessoa não ficar tanto em casa? Por que ela precisa sair? O que faz ela lutar tanto pelo seu trabalho e deixar de lado aquela pessoa que ele resolveu constituir uma família, né? Ou seus filhos e tal. Então, assim, tem diversas coisas que podem acontecer dentro da família que são gatilhos da sua própria fragilidade, que é aquilo que eu falei, né? Da estrutura da pessoa se fortalecer. É um próprio gatilho da pessoa que ela se encontra com uma situação na vida que relembra ela de uma dor antiga. E aí ela não aguenta mais, sente a vida pesada demais, sabe? E ela precisa sair, precisa de um escape ou de uma sedação, sabe? Então isso são coisas muito sérias, assim. Ou o que acontece o mais comum da depressão, mais comum, e é uma coisa que o Bert falou muito disso, que a origem da depressão é uma pessoa que tem uma raiva direcionada à própria mãe ou ao próprio pai, mas geralmente é a própria mãe. Tá? Pode ser a mãe ou pode ser o pai, mas geralmente é a própria mãe. E atua dentro dela uma frase: eu prefiro morrer do que ser sua filha. E às vezes lá numa separação de um casal, de uma parte que esse advogado estava trabalhando, ele viu uma injustiça daquela mulher, por exemplo, vamos dizer assim, uma injustiça que ou algo que foi tomado em detrimento daquela mulher, e ela identificou aquela mulher inconscientemente com a própria mãe. E na dor daquela causa, ela entra naquela vibração e a estrutura dela cede. E aí começa a desenvolver depressão. Sabe? Uma vez eu constelei uma juíza que ela tinha diversas dores e diversas situações muito sérias. E uma das o que apresentou lá, eu não sabia o que ia apresentar, ela não disse uma palavra e eu também não disse uma palavra, aquelas constelações sem palavras. Mas quando a constelação mostrou, ela identificou na hora o que era. E era uma causa que ela tinha determinado e uma das pessoas foi assassinada logo depois. E aquilo lá se transformava em dores dentro da coluna daquela pessoa. Em tristezas que ela não sabia de onde vinha. Entende? Então, cada caso é um caso, mas é esse que é o sentido da saúde mental, a gente encontrar maneiras de ter recursos e fortalecimento para que as nossas
fissuras interiores do nosso ser sejam um pouco mais fechadas. E aí, quando a gente se deparar diante de uma coisa, perceber o que é um sentimento adotado. Ufa, isso é dela, essa é a história dela. A minha história foi assim, me faltou, mas a falta me fez tão forte, me fez chegar até aqui, por exemplo. E aí a gente ressignifica e encontra a própria força. Tá bom? Tá bem respondido? Espero que eu tenha respondido à altura da pergunta, é uma pergunta muito boa. Tá bom, né? Sim, se as pessoas tiverem mais perguntas, fique à vontade. Tá mudo. Acho que o Rafael tem que liberar seu microfone, né, Dani? Doutora Daniele. Oi, obrigada, doutor Rafael. A gente fica dando trabalho para ele. Obrigada, Rafael. Então, fazendo assim uma complementação com o que você disse, né, dentro da pergunta dela, então, o caminho, né, da pergunta dela se o advogado pega um sentimento adotado do cliente, né? E pelo que você trouxe, não, ele não pega adotado do cliente, ele tem os sentimentos adotados do seu próprio sistema familiar, né? E que por uma ressonância, por uma atração, ele atrai coisas de conflitos que os clientes vão trazer para ele em ressonância somar aquela dor, aquela carga, aquele peso que ele já tem do próprio sistema, vai entrar em ressonância, vai ativar esses gatilhos, e aí sim o advogado vai ver o seu próprio sistema e a sua própria dor refletida no próprio cliente, e aí ele já está totalmente embolado naqueles sentimentos, ele já vai brigar pelo cliente como se estivesse brigando por uma identificação do seu próprio sistema, e aí é o que a gente chama de emaranhamento, né, Matheus? Que na sistêmica a gente usa essa palavra. Então, para os advogados que não estão familiarizados, realmente o termo diz muito a respeito do que é o que acontece na prática. É um embolar de coisas mesmo. E é por isso, né, que para os advogados e para qualquer profissionais da ajuda, é muito interessante estudar as ordens da ajuda, né? Para poder fazer isso que você falou, tomar o distanciamento, né? Não se enrolar, né? E poder olhar com um olhar de observador para isso que está vindo, e observador não só do problema do cliente, sem se envolver, como observador de si próprio, né? Dos seus próprios sentimentos que vieram à tona. E estar, nós como profissionais que atendemos pessoas, estarmos dispostos a buscar autoconhecimento, né? E trabalhar tudo isso que a gente observar na gente, para gente cuidar da nossa própria saúde, né? Seja de que área que for. Então, eu consigo olhar, fazer tudo isso da pergunta dela e da sua resposta, fazer um apanhado geral nesse sentido. Confere? Deu um resumão aí. Beleza. Que bom. Ficou bom assim? Vamos ver então mais aqui. O pessoal falou que gostaria de ouvir mais sobre conflito e a ideia de extermínio, que era também aquilo que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, trazendo para uma ótica dos advogados, né, que a gente estuda, a gente existe por conta dos conflitos, né? A nossa profissão existe por conta dos conflitos. E se a gente for fazer um estudo aprofundado, né, do que é o conflito, sem uma negação, sem um julgamento, né, olhar para isso de uma forma ruim, pelo menos eu estudei isso no curso da Unesco, né, de Cultura de Pazes, o conflito, ele é sempre
uma oportunidade de um salto quântico, né? De um aperfeiçoamento da situação. Então, os conflitos sempre são oportunidades de resolver o que, digamos assim, vieram caindo camadas e camadas e camadas de situações que, de repente, chega num nível que é a última gota que vai transbordar o copo. E que isso tudo precisa ser revisto para ir para um novo patamar de qualidade. E de tempos em tempos, as relações precisam ser revisitadas para checar se continua bom para todo mundo. Porque eu mudo, o outro muda, o panorama em volta muda, a questão financeira muda, tudo muda o tempo todo. Então, o conflito, nós olhamos para ele como oportunidades de crescimento e de checagem em prol de relações felizes e equilibradas o tempo todo. Então, o conflito é muito bem-vindo, se olhado e acolhido e cuidado. Mas aí entra na questão de como lidar com os conflitos, né? E aí que entra toda essa abordagem sistêmica, né, para nos auxiliar, porque o sistêmico nada mais no primeiro momento, é o inclusivo, é o abrangente, né? Então são elementos que vão fazer com que a gente consiga olhar para o conflito como uma boa oportunidade, para uma boa solução. Então, bora lá, Matheus, a palavra está com você. O pessoal quer saber mais, então, sobre o seu olhar sobre o conflito e a ideia de extermínio. Está contigo. Eu não... Desculpa, mas eu acho que eu me... Nisso tudo que você falou é do conflito ser positivo. É para dizer a respeito disso? Eu não entendi muito. Desculpa. Eu não entendi. Explica para mim. O Rafa precisa liberar. Pera aí, gente. Eu não sei porque que tá indo bloqueado dela toda vez. Só um minuto. Tá. Tranquilo. Pera aí. Tá liberado, Dani. Fala aí, Dani. Obrigada. Não é para você concordar com o que eu disse. Eu não entendi. Imagina, não. É para você trazer o seu olhar sobre o conflito. Eu trouxe o meu, mas o Tá pessoal bom. quer saber o seu. Tá Eles bom. querem ouvir mais você quando você fala do conflito e da ideia de extermínio. Desculpa. Entendi. Tá bom. Quem está pedindo foi a Manuela Silva. Tá. Olha, essa é uma das coisas que o Bert percebeu a respeito do conflito, né? O que há dentro do conflito, onde principia o conflito. E mais uma vez, dentro disso, atua a nossa consciência, né? Isso é um dos princípios básicos da constelação, entender o que é a boa consciência e a má consciência, né? Por que a nossa consciência se sintoniza naquilo e vê aquela situação um impulso, por exemplo, de que aquilo não está certo, não tem condição de existir. Entende? Por que a gente percebe, isso é uma coisa muito notável aqui no Brasil, eu gosto de usar essa imagem assim, porque é um pouco até assim caricato, né? Mas é normal a gente perceber que numa família toda de evangélicos, onde uma pessoa decide sair da família e se tornar um bandista, que é o que os brasileiros muitas vezes entendem como oposto do evangélico, né? Como é que a família olha para ele? Poxa, você vai mudar de religião? Você vai mudar de Deus? Você vai cultuar aquilo? E o nosso Deus? E todos os valores que nós temos te entregamos? Não é isso. Não tem condição. Se você fizer isso, você não pertence mais à nossa família. Isso é uma coisa assim, um pouco exagerada, mas é uma maneira visual para as pessoas verem que existe isso dentro das famílias, né? Claro que diversas maneiras. Você é gay,
Não, meu filho gay? Não tem condição. Entende? Então são princípios onde a pessoa vê que minha família é assim, meus valores são esses daqui. Isso não pode existir. Isso precisa acabar. Esse é o extermínio light, tá? Chega ao ponto das pessoas colocarem bomba no seu corpo e irem para uma igreja, explodir. Explodir. E ela faz aquilo com uma boa consciência, acabando com aqueles infiéis da terra, acabando com aquela corja existente, aqueles sub-humanos. Entende? Então, o conflito, dentro da sua raiz do conflito, existe isso. Existe essa boa consciência e má consciência. Esse você pode existir ou não pode existir. A sua existência põe em risco. Imagina se todo mundo da minha família descobre que a Umbanda é legal. E aí vai esvaziar a igreja. Puxa. E agora? E o nosso Deus vai ser esquecido? Como muitas religiões antigas foram esquecidas, né? Tem histórias e mitos e assim, filmes falando disso, de deuses esquecidos desaparecendo, por exemplo, né? E muitas vezes o Deus que essas pessoas conhecem é o Deus da própria consciência, de que pode pertencer ou não pertencer. E isso eu estou dizendo assim, numa raiz do conflito. Essa é a raiz do conflito. Então os conflitos são assim. Agora, existem as pessoas que têm esse impulso de sair do seu pertencimento e ir para uma nova consciência, um novo movimento. É o que a gente, em alguns países, mas aqui no Brasil, a gente chama de ovelha negra, né? Black sheep, ovelha negra. E a ovelha negra, isso foi uma sacada também do Bert, eu só ouvi dele, né? Eu não vi em outro lugar ainda, mas que são pessoas de dentro do sistema a serviço da expansão do sistema, de trazer algo novo. E aí entra esse conflito de trazer algo novo, né? Que gera aquele problema, mas de repente expandiu. Que é dentro disso que a doutora, a Daniele, vou chamar de Dani, a Dani falou, tá? É dentro disso que a Dani falou. E aí, de repente, aquele conflito é uma oportunidade de trazer algo mais, de expandir a consciência. Puxa, né? De lapidar um pouco as nossas arestas, da gente soltar aquilo que a gente acha certo e ver que o lado do outro é certo também. Né? Quando que isso acontece? Existem algumas limitações. Isso é assim, geral? Mas existem algumas realidades em que a gente precisa olhar com mais atenção e mais carinho. Por exemplo, quando alguém mata alguém da própria família. Quando alguém estupra alguém. E aí é um conflito que gera e não é tão fácil mesmo, sabe? Por quê? Existe dentro daí, lógico, existe o fundo sistêmico que levou a pessoa a cometer tal delito, existe, indubitavelmente existe. Mas existe dentro da alma da pessoa que cometeu a necessidade de compensar aquilo. Muitas vezes de cumprir a própria pena, pagar. Entende? Pagar. E eu não estou dizendo que isso é certo ou errado. É aquilo que eu disse mais uma vez. A gente não vai pelo certo ou pelo errado. É assim que a gente encontra na alma. A pessoa sente o impulso e a necessidade dela precisar compensar aquilo dentro dela. E eu já fiz constelações, por exemplo, uma vez, um senhor que era acusado de abuso do neto, e ele disse que ele não fez. E quando eu fiz a constelação, por mais que ele não tenha feito, algo aconteceu dentro da família, mesmo que seja um sentimento adotado, sabe? E quando eu coloquei dentro da constelação a prisão, o próprio cliente relaxou e sorriu. E aí é o que a gente interrompe. E a esposa dele disse que ele já tinha feito a mesma constelação e deu a mesma coisa com a outra pessoa que fez.
E tempos depois, a filha me procurou para constelar outro tema dela e contou que ele estava preso. O que isso vai reverberar na família? Não sei, mas não sei se é certo, não sei se é errado, mas aconteceu assim. E isso vai gerar conflitos, da forma que a Dani explicou, que vai ter ações dentro da família e uma hora eles vão ver que estava a serviço de algo maior. Né? Da mesma forma como os advogados, ao exercerem a sua vocação, cumprem algo que os seus antepassados esperam que se cumpra dentro do sistema familiar. Tá bom? Acho que não sei se eu respondi bem. Pelo que eu entendi, então, como você trouxe de maneira mais clara, esse sentimento de necessidade de extermínio, na boa consciência, é o que o Bert chama de exclusão, né? Que é a raiz da maior parte dos conflitos gerados. E é o primeiro olhar, né, que a gente tem, assim, quem está sendo excluído, né? Assim como para as doenças também, os sintomas, né, Matheus? E aí tem os livros Conflito e Paz, né, do Bert, e Um Lugar para os Excluídos, que dá para aprofundar um pouco mais nesse lugar. Bom, temos outras perguntas aqui. Por favor. Tá, a Luciana fez uma pergunta que não ficou clara para mim, vê se você entende. Ela perguntou se a ordem de quem chegou primeiro influencia na saúde mental. Eu não entendi a pergunta, você entendeu? Acho Entendeu? que sim. Sim. Tá. Se influencia no sentido de que quando uma pessoa se coloca no lugar de alguém que chegou primeiro, isso tem uma ação naquela pessoa. Entende? Na hora que eu li, eu não entendi muito, mas agora que você leu, eu entendi. Que é no sentido de que quando a pessoa ocupa o lugar de outro, isso sim pode acontecer. Pode acontecer. E é o princípio da desordem, né? De uma das ordens do amor, que é a precedência. Eu chamo de precedência, eu uso esse nome, precedência. Porque é o tempo de quem chegou primeiro, quem chegou depois. Então, por exemplo, a pessoa que quer cuidar dos pais, sabe? Isso pode tomar tamanha proporção, para você ter uma ideia, quando isso pode acometer uma saúde mental, não necessariamente depende da patologia, mas vou dar um exemplo de uma, assim, para as pessoas terem uma ideia, que eu gosto de usar exemplos visuais, assim, para as pessoas entenderem, sabe? Então, por exemplo, uma mãe que passou por uma situação de quase morte na infância dessa criança. Um filho que percebe a mãe se direcionando para a morte, tem essa atração pela morte, inconscientemente o filho diz para a mãe: eu por você, eu por ti, mamãe, eu faço por você, antes morra eu do que morra você. Como que isso pode atuar dentro da saúde mental? Na pessoa que cria situações de sensações de quase morte, ou ela se percebe projetando um futuro de algo ruim e ela lá vai dar errado. Ah, isso vai ser ruim. Ah, isso não vai dar certo. Ah, e se acontecer isso? Ah, e se meu filho morrer? Ah, e se minha mãe morrer? Ah, e se esse trabalho acabar? Ah, e se me mandar embora? Isso é o princípio da ansiedade, uma das maneiras de princípio de ansiedade, onde a pessoa se projeta num futuro que pode não acontecer. Mas ela se sente atraída por aquele futuro e aí gera dentro dela uma série de reações. Né? O sistema simpático da pessoa é ativado de uma forma que ela fica em alerta todo o tempo. Todo o tempo. E isso é ansiedade. E o que a pessoa faz? Fica com medo. Às vezes, chega a um nível de gerar síndrome de pânico. Entende? De ver, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer, minha mãe vai morrer. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. Isso num nível inconsciente.
mas fica dentro dela. E aí ela sente a presença da morte, vai acontecer alguma coisa, e começa a faltar ar, e aí começa a gerar uma série de reações, inclusive físicas, que ela entra num estado alterado de consciência para o menos. É o princípio da ansiedade e também é um distúrbio mental, assim, neurológico e tal, né? Que muitas vezes nós somos acometidos. Entende? Então, pode acontecer nesse sentido, da pessoa se colocar antes eu do que você. E é o princípio de diversas doenças. Né? Então, é uma maneira. Tá E bom? também isso pode gerar que se a pessoa vai se identificar, né, com um antepassado que foi acometido de uma Sim, doença mental, ele entra nesse campo de ressonância e começa a apresentar os sintomas, né, mesmo se ele não conheceu esse antepassado. Pode acontecer uma identificação transgeracional muito forte, né? sim, com certeza. Eu já vi, inclusive, Dani, e isso é até um pouco frequente para algumas pessoas que vêm constelar por, às vezes, outras questões, mas na constelação surge essa identificação com um excluído, né, como você disse, com um excluído louco, tá? Uma vez eu vi, até assim, não é muito comum, mas eu vi numa constelação alguém que foi excluído e abusado, um louco, a louca, excluída e abusada. E aí eu perguntei para a pessoa, você já teve a sensação de que você vai enlouquecer? Ela, muitas vezes. Muitas vezes. É essa identificação com essa pessoa excluída. Mesmo que ninguém veja, você olha para ela. E aí vem à tona e a gente pode incluir aquela pessoa e aquilo tem um efeito na alma, onde ela, cada vez que ela sentia aquela, ai, vou enlouquecer, ela lembrava, fala, nossa, aquela minha antepassada, aquela minha tia que ficou num hospício, veio me visitar de novo. Bem-vinda. E aí chama ela para tomar um café, come um bolo e daqui a pouco ela vai embora e passa. E muda o estado mental. E essa é uma das condições da constelação. Muito bom. Muito bom. É esse modelo de reformular, né, o que você está sentindo a partir do momento que você olha para isso, efetivamente, você sai da identificação como isso é meu, esse sentimento é meu, e olha para isso dessa forma que você explicou, né? Eu recebi uma visita, né? Aí você olha para isso, né? Aí tem um Dissocia de nome, tem um si. rosto, dissocia de si, né? É um caminho de você Exatamente. tomar o seu centramento, né? Tomar de novo o seu lugar. Muito bom. Vamos ver E então. muitas Outra vezes a pessoa. pessoa, vou dar só uma imagem disso, por exemplo. A pessoa percebe tudo isso como um bolo, da forma que você falou, né? Um bololô, um bolo, e ela de repente dissocia um dos elementos. Fala, essa aqui é a farinha. E aí o bolo perde a forma. Tira a farinha do bolo para ver. Dissociar um dos elementos é uma das maneiras de desfazer as imagens e os sentimentos adotados. Enfim. Maravilha, maravilhoso. Tem outra pergunta também em relação à ordem, que a pessoa está interessada como fica a ordem, né? Quem chegou primeiro nas ditas famílias mosaico. Você Hum, está familiarizado com essa nomenclatura, Matheus? não, não tô. Famílias Tem, mosaico? Não, traduz para mim. essa é esses tá, esses novos formatos de famílias que muitas vezes também chamam de reconstituídas, né? Que é uma mulher que teve um filho com uma pessoa, com um homem, e daí ela se separa, aí ela se casa novamente com um homem que teve 2 filhos de outra mulher. Então é Sim, uma entendi. família mosaico reconstituída que tem filhos de casamentos anteriores e de repente esses dois trazendo esses filhos de fora ainda tem mais filhos dentro desse relacionamento.
Uau. Como fica essa Sim. ordem? Como fica a ordem, a pessoa quer saber? Essa é a pergunta? Como É, fica a ordem? exato. Vamos E lá. daí ela continua perguntando se essa ordem, então, né, influenciaria na saúde mental desses integrantes, justamente por não ficar tão clara a ordem ali dentro quando essa nova família surge. Uhum. Olha, existe, eu vou explicar, mas é o seguinte, isso eu tenho um jeito de trabalhar com isso, que é o seguinte, quando se tem problema, sabe? Porque às vezes, dentro da desordem, se encontra uma maneira de viver. E se está tudo bem, está tudo bem. Às vezes forçar a ordem pode gerar um conflito que vai gerar crescimento, mas quem é que está dentro é que sabe como é que é, né? Então eu assim tenho um certo amor pelas desarmonias nesse sentido. Se tem paz, se vivem bem, né? A gente não precisa ser pessoas bonsai. Tem que ser assim. Não, cada luz, cada sol, cada planta que compõe faz com que tenha aquele movimento interno de crescimento. Isso. Mas vamos lá para o arquétipo, pro jeito, né? O casal, quando começa um relacionamento de casal, eles chegam juntos. Eles chegam juntos. E eu vou dar uma explicação até um pouco assim ampla dentro disso para a pessoa chegar, ver até onde dá para ver. Olha só. Aquele homem olhou para aquela mulher naquele momento e não olhou para o homem do lado, ela não olhou para o homem do lado e ele não olhou para a mulher do lado, olhou para aqueles e sentiu atração para aqueles. Por que que um homem olha para uma mulher e a escolhe como companheira? Porque muitas vezes, naquele sistema daquele homem, existe algo que possa completar o próprio sistema. Então, todo relacionamento de casal são movimentos sistêmicos, onde se busca completar. Mas ela só olhou para aquele homem porque dentro do sistema daquele homem tem aquela história, né? Existem diversas maneiras de explicar isso, hoje eu vou explicar de um jeito diferente. Então, aquele homem tem aquela história. E se aquele homem teve um relacionamento anterior, com filhos, eles têm precedência. Ele chegou daquela forma. Ele chegou com aqueles filhos. E aqueles filhos fazem parte de quem ele é. Porque ele viveu o que ele viveu, ele é como ele é. E porque ele é como ele é, que essa mulher olhou para ele e se sentiu atraída. Esse é um dos princípios da coisa. E da mesma forma, essa mulher. Ela é como ela é, porque ela viveu o que ela viveu, e se ela tem aqueles filhos, por mais que se tenha problema, ele se atraiu por ela. Quando se tem problema, nós vamos olhar o que aqueles filhos estão identificados. Aí, às vezes, tem algumas coisas dentro da história desse homem, isso se aplica dos dois lados, tá? Mas para não deixar muito extenso, eu vou explicar de um lado só. Então, às vezes, aquele homem tem uns conflitos com o filho daquela mulher, porque o filho daquela mulher representa o ex-marido, que o homem não quer reconhecer e ser grato por ela ter passado por ele e ele não ter ficado e ele ter ido embora para que ela tenha uma chance com ele e ele gere uma nova família. Então, os filhos que vieram antes têm precedência, sim. Mas quando aquele casal gera novos filhos, né, ali surge um novo sistema. Gera um novo sistema. E o novo sistema tem precedência, contanto que se reconheça aquilo que é. Eu tenho meus filhos, eles fazem parte de quem eu sou. E o casamento é um contrato. É um contrato. Se dentro do contrato cabe os filhos ou não, aí o casal tem que achar um jeito de viver em paz, de fazer funcionar. Se gera conflito, por exemplo, o filho daquele homem vive
mas existem uma série de variáveis que fazem a beleza da gente ver como a coisa é. Entendeu? Deu para ficar claro? Deixa eu ver se Traduz eu aí. recapitulo. Para a mulher, naquele exemplo que eu dei, para a mulher, né? Os filhos dela, que ela trouxe da relação anterior, ela precisa ter eles como em primeiro lugar antes do que este novo homem. Tá certo, né, Mateus? Para o homem, os filhos dele Fala de novo. Deixa eu só... chegaram Falhou antes um pouquinho aqui. porque a pergunta é como fica a ordem, né? Não Uhum, existe não existe uma fórmula pronta. Para a mulher, os seus filhos do relacionamento anterior, eles estão antes do novo companheiro. Eles vêm antes, essa é a ordem. Para o companheiro, os filhos que ele traz vêm antes desta nova mulher, né? Esta é a ordem. Quem veio primeiro para a vida de cada um deles, né? Não é uma mágica. Ai, vamos começar aqui e aqui vai eliminar o que está para trás. E aí que você falou do desrespeito em não querer aceitar o ex-marido daquela mulher, e isso vai gerar conflito. Por quê? Porque o ex-marido daquela mulher também veio primeiro, né? Do que ele. Então, a ordem, né? A ordem ela é acolher, a ordem para que haja sucesso nesse novo relacionamento é acolher a ordem de quem chegou antes na vida de cada uma dessas pessoas anteriormente, né? Certo? Tem, inclusive, tem um livro que fala exatamente disso, que é do Juan Corbalan, Famílias Modernas. Ele vai contar a visão sistêmica nesse livro em 19 casos tratados através das constelações familiares, tá? De 19 tipos de famílias que, de um jeito ou de outro, estão se formando nos tempos atuais, através das constelações. É maravilhoso para quem trabalha com famílias. Famílias modernas, Juan Corbalan. Explica em número, gênero e grau cada caso. Ô, Dani, Hum? aí tem uma coisa que, dentro da pergunta que ela complementou, se você me permitir, que é em relação à saúde mental, né? Isso. Que aí é o seguinte, quando é que isso pode afetar a saúde mental? Olha, quando um homem casa, vou dar um exemplo mais uma vez de um lado, mas isso pode acontecer dos dois lados, tá? Quando um homem casa com uma nova mulher e os filhos pequenos são impedidos, por exemplo, de visitar aquele pai, são impedidos de ter relação com aquele pai por essa nova mulher, ou pela própria mãe que não deixa os filhos terem contato com a segunda esposa do pai, isso pode gerar dentro dos filhos um sentimento a palavra é um sentimento de, não me vem a palavra agora, mas é de distanciamento, sabe? Um sentimento de exclusão. Mas não é essa a palavra. É uma autoexclusão, né? Não é. Isso acontece também dentro dos filhos adotados, tá? Eu vou lembrar a palavra aqui que falhou agora. E isso gera dentro dele uma série de reações porque ele não se sente amado. Ele não tem acesso. Isso é um movimento interrompido em relação ao pai. É outra maneira de gerar uma série de doenças. Por exemplo, inseguranças, medos. Tá? Alguns medos que a pessoa gera porque não tem acesso ao próprio pai. E às vezes, nesse meio tempo, eu já vi isso acontecer, o pai morre. E aí ele não sente o acesso ao pai nunca mais. Nunca mais. E aí quando a gente constela, a gente
consegue fazer ele perceber o pai de novo, dentro dele, no sorriso dele no espelho, no olhar dele no espelho. Então, essas histórias que a gente conta, né, isso é uma das maneiras, tá? A gente pode ficar falando disso tudo, mas eu acho que é bom a gente variar para as pessoas terem uma ideia da grandeza de tudo isso. São histórias que a gente fala, daquela pessoa, daquilo isso. Mas às vezes esse menino cresce e se torna um advogado. Entende? E a hora que ele se vê diante do juiz, ele treme nas bases. Ele treme nas bases. Porque o pai do juiz é aquele pai que ele não pôde se aproximar. É aquele pai que ele não pôde chegar perto. E é o pai que ele tem medo de chegar, porque se ele chegar pode ser que alguém o exclua. Entende? Então são memórias de frustrações e memórias de traumáticas que atuam ainda na pessoa. Entende? E é isso. Eu acho que dá um exemplo. Se quiser eu posso dar outro, mas acho que para a pessoa ter uma ideia. Isso pode, né, essa família mosaico pode atuar dentro da saúde mental? Pode. Quando geram os conflitos em gerais, e são conflitos que se tratam de vida ou morte, se tratam de fluxo de amor, né? Quando aquilo que você disse a respeito dos emaranhamentos, quando existem os emaranhamentos, o fluxo de amor fica impedido. É como uma água parada. E a água parada junta bicho. E a água parada gera doenças. Então, o que a constelação faz? Desfaz esse emaranhamento e restaura o vínculo. E o que é o vínculo? É um cano por onde, é uma ligação por onde o amor flui, vai e volta. E aí gera alegria, gera saúde, gera bem-estar, gera amor. É. E o que mais pode acontecer nessas situações, né, pegando o gancho do que você disse, né, de não poder ver o pai e tal, que no direito nós chamamos de alienação parental, a criança, pelos estudos de Bert, né, acaba indo para o caminho das drogas, das automutilações, né, e dessa autodestrutividade. E isso são os sintomas primários que se apercebe, né, nas pessoas que são, a quem são negadas, né, manter o vínculo com com Isso, seus pais. por exemplo, isso é uma coisa muito comum que eu vi o Bert falando, que é a respeito da exclusão do pai. Na exclusão do pai, quando a mãe exclui o pai, o filho, algumas vezes, né, isso não é uma regra, mas é um padrão, o filho, quando se torna adulto ou adolescente, ele inconscientemente entra numa vingança em relação à mãe e uma vingança em relação à mulher, por exemplo. E é o princípio da violência doméstica. É o princípio do abuso do álcool, do abuso das drogas que matam. Entende? Eu mato. E às vezes por ser um pai mau, aí é que fica mais complicado ainda. Entendeu? É isso mesmo. Tem razão. Muito bom. Temos então outra pergunta a respeito da pressão que os advogados sofrem com os prazos e com a cobrança dos clientes para que tragam resultados positivos nas causas. Como que os advogados podem lidar, né, trazendo aí o olhar para a saúde, né? Ótimo. Ótima pergunta. Vamos ver se eu dou conta, né? Eu não sou advogado, mas olha, na minha área... Na tua área, né? Isso que eu ia falar, para você fazer o paralelo com a sua área. Como que você pode ser cobrado pela cura, pela vida, né, dos teus pacientes, por exemplo? É mais ou Sim, menos assim, a mesma pressão. é a mesma pressão. E é isso que a gente faz, né? Porque a família espera que a gente salve o paciente. Ela espera que consiga. E aí, dentro disso, tem uma série de coisas que agem. Então, quando uma família entra com uma ação, ela espera que seja bem sucedida e que a justiça seja feita. Isso é uma das coisas importantes de perceber, é essa necessidade da justiça ser feita. E o que é a necessidade da justiça ser feita? A necessidade de uma compensação. Uma compensação. E toda compensação é um desnível, tem um peso.
E se o advogado pega aquele peso e bota nas próprias costas, ele vai sentir, ele vai ser consumido. Porque aquilo não é dele, é da família. E eu, há uns dias atrás, estava com um paciente, dentro da minha profissão, eu trabalho com assistência circulatória e pulmonar, né? Então, assim, pacientes que estão em falência pulmonar, a gente coloca uma assistência, que é uma máquina que faz um shunt, um desvio do sangue, oxigena e devolve oxigenado. Mas aí tem uma série de complicações dentro disso, né? E o paciente era COVID positivo. E aí demanda da gente uma série de cuidados e uma série de riscos que tem dentro dali, para mim e para minha família. E eu me coloquei ali e falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque vai que ele morre. Porque a gente percebe, isso vocês podem ver, que tem pacientes que a gente usa a mesma medicação, o mesmo tratamento, dá tudo de si, e eles morrem. Eles não respondem. Então, nem sempre é uma medicação. Às vezes usam, né? Falam de medicações como se fossem, assim, a cura. Nem todo mundo se cura com a mesma medicação. Existe algo que atua dentro disso, da saúde, e algo que permite, seja histórico, eu digo assim, que o limite da ação é o destino. É o destino das pessoas. E aí eu, diante daquilo tudo, falei assim, o que eu vou fazer? Porque eu não quero carregar esse peso de tudo isso aqui para mim. Mas se eu estou aqui, eu vou dar o meu melhor, enquanto eu estiver aqui. Quando eu sair, eu volto para o meu lugar. Então, o advogado, diante das ações, dê o seu melhor. Mas quando voltar para casa, quando estiver em casa, estiver com sua família, dê o seu melhor para sua família. E saiba dissociar o advogado de quem se é. Por exemplo, é uma das maneiras. Né? Eu sou advogado. Né? A pessoa já atrela a própria identidade à profissão dela. Fica muito grudado. E ela percebe, não, aqui eu sou marido, aqui eu sou pai, aqui eu posso tomar um vinho e relaxar. Entende? E a pessoa ter os seus momentos onde ela possa internamente se distanciar das coisas. E a família vai cobrar. E ela se capacitou e foi preparada na vida, e a gente se prepara cada vez mais dentro das nossas profissões para dar conta de maiores problemas. Dentro da minha profissão, eu digo assim que eu gosto das cirurgias mais complexas. Porque todo mundo faz arroz e feijão. Eu quero ver quem faz o filé. Sabe? Eu gosto da craca. Eu gosto de emergência. Eu gosto dessas coisas. Porque eu me preparei e eu me sinto chamado para isso. Mas quando eu estou em casa, eu estou em casa. E exercitar a presença e saber isso é daquela família. Eu tenho uma limitação, eu não posso salvar. Tem tantos fatores que atuam dentro da minha ação. Tem a outra parte, tem o outro advogado, tem o juiz, tem o promotor, tem um monte de coisa. Tem os limites, né? Tem os prazos. Da mesma forma é dentro da área da saúde. Da mesma forma é. A gente tem a hora de botar o remédio, perder o horário. Às vezes, uma coisa que a gente perde de vista num paciente, a gente perde 2 dias de evolução. 2 dias de evolução do paciente, que a gente vai ter que retomar a evolução do paciente por um esquecimento de uma conduta. Às vezes, um balanço hídrico, a quantidade de água que entrou no paciente mal feito. Encharca o pulmão e vai 2 dias para a gente secar o pulmão do paciente para ele respirar melhor. Entende? Então, a gente perceber que tem essa série de variáveis, os erros acontecem, tá? E a gente olhar para os nossos erros, sentir o peso dos erros, mas usar isso como um conflito interno, uma oportunidade de crescimento. Aconteceu dessa vez. Daqui para frente não vai acontecer mais. E eu aprendo com isso. Eu mudo o meu mindset para um mindset de aprendizado. E aí entra numa humildade, na possibilidade de crescer um pouco mais. Então esse distanciamento, né, eu saber qual a persona, qual é o lugar que eu ocupo, qual é o papel que eu estou naquele momento, favorece da pessoa ter mais paz. Favorece. E aí ela pode exercer os papéis de acordo com a necessidade. Entende?
E às vezes o prazo está curto e eu preciso correr. Então, peraí, família, espera um pouquinho que eu vou e corro. Eu peço ajuda. Uma das coisas a gente chama de manejo de conflito. Só um minutinho, carregador. De manejo de conflito que a gente tem, por exemplo, de manejo de acidentes, né, dentro do hospital, que é manejo de crise, na verdade, a palavra certa. Os manejos de crise é saber pedir ajuda. Os primeiros princípios é essa ajuda. Porque às vezes você dentro da sua área, você é muito bom, mas você entrou demais dentro dela. E você já não vê o óbvio. E às vezes chamando alguém para te ajudar e dar um novo olhar, isso traz uma nova visão e de repente a solução do problema vem. Então o manejo de crise muitas vezes está nisso, na humildade de pedir ajuda para um colega, para um amigo, né? É uma coisa muito bonita isso. Tá bom? Nossa, Matheus, você trouxe um ensinamento tão profundo que eu vou assim trazer para o olhar da profissão do advogado, como isso poderia ser possível na nossa profissão. Primeiro você traz o lugar da humildade, né? Para você não tomar essa carga para si. E essa humildade é também você, como no lugar de profissional da área médica, não se tornar o dono da vida dos pacientes, né? Assim como o advogado não é a justiça para o cliente. Exato. Então, você a humildade começa aí. Você não pegar para si o papel de salvador, né? Isso já tira um grande peso. E você, a partir desse lugar, você se colocando como um caminho para algo, né? E não como a justiça, o dono da vida do cliente, você vai, a partir desse lugar, conseguir transferir para o cliente a clareza do seu papel e até onde você pode ir e aquilo que não está nas suas mãos. Exatamente. Você consegue passar essa clareza, né? Para que você não seja cobrado disso. Então, quando você sente pressão, é uma pressão que você se permitiu ser cobrado, né? Porque você se colocou nesse papel de salvador, de grandão, de resolvedor. Você se colocou. Então, a pressão que você sente é em decorrência da sua primeira postura no primeiro atendimento já, no papel, né? Nesse papel. E eu vejo também que a humildade que você traz de pedir ajuda. E isso é uma coisa, Matheus, que é muito nova, né, para nós da área da advocacia. Nós fomos treinados a brigar, a digladiar. Nós somos né, aprendemos a ser inimigos uns dos outros. Então, é um aprendizado para os advogados essa desconstrução, né? E chegar nesse lugar também de humildade, de pedir ajuda, de pegar aquele cliente e não pensar assim, aí é o meu cliente, né? Que já é tão difícil conseguir um cliente, a gente não pode nem fazer propaganda, a gente não pode fazer marketing, a gente não pode fazer nada, né? Então, é meu cliente, é meu processo. O advogado toma para si, por isso o peso, né? Então, o advogado aprender a tomar aquele conflito para trabalhar e criar uma estrutura, vou ser avançada aqui, tá? Me perdoem a minha licença poética e utópica de uma realidade, que é a realidade que eu quero ver e viver dentro do mundo jurídico. Os advogados criarem redes de apoio, que na comunicação não violenta, né? Nos treinamentos de processos circulares, a gente vai aprendendo, né, a criar rede de apoio. Então, os advogados irem aprendendo a trabalhar nessa nova postura,
né? Mais leve, olha só, menos peso, né? De você criar redes de apoio com outras pessoas, especialistas em áreas, de diversas áreas que não é só do direito, para que a gente possa chamar esses profissionais para ajudar a atender esse cliente, né, esse conflito, a partir de óticas que você mesmo não consegue ver, né? Assim como você lá na medicina, né, você não consegue entender e resolver a falência de todos os órgãos que estão falindo no mesmo paciente. Cada pessoa tem a sua especialidade, né? E Exatamente. muitas vezes a especialidade que você está atuando ali não está no corpo físico, né? Sim, Muitas vezes é outra coisa que está gerando aquilo. E é. você não vai dar conta só com um médico de corpo. Você vai precisar de profissionais que vão cuidar do emocional, do psicológico desse paciente, né? Assim eu vejo a advocacia, uma advocacia mais voltada aí, não para igual a saúde, né? Vamos transformar essa saúde, né, esse olhar para a saúde, não num olhar para a doença, vamos voltar o olhar para a saúde, para promover a saúde, que é muito diferente. Então, na área do direito, da mesma maneira, vamos olhar para o conflito, não, né, como uma ação, mas sim como uma solução, né? De que forma a gente pode construir essa solução e não pegar o problema do cliente e fazer uma ação. Isso é o nosso gatilho primário, assim, para a gente sair desse modus operandi, né? A partir desse lugar que você trouxe, né? Mais leve, mais humilde, sem tomar o lugar de salvador, buscando a ajuda de outras pessoas. Então, fiz um ganchão aí. Obrigada. Legal. Olha só, o pessoal tá agradecendo bastante pelas respostas que sentiram as respostas das perguntas bem completas. E então a gente já está caminhando para as considerações finais. Se você não tiver algo especial para trazer para as considerações finais, eu gostaria de que você trouxesse para nós, Matheus, uma coisa sua, muito particular sua. Que recado você daria para nós, agora não Uhum, como advogados, não como nada, como uhum, seres humanos, uhum. para a gente se centrar e cuidar da nossa saúde mental, emocional, dentro desse cenário que a gente está vivendo, que pelo que eu estou acompanhando nas notícias, está começando a piorar, né? Nesse momento, a curva no Brasil, né? Ela está Uhum. começando a ir para o pior e para daí depois começar a melhorar. Então, a gente tem um panorama um pouco ainda longo, né? E eu gostaria que você deixasse esse recado para nós como seres humanos. Tá bom, grato. Grato pela oportunidade, grato pelo convite, viu? Grato pelo docinho, pelo bolo maravilhoso, que adoçou minha vida. E Foi a esse foi. Elis, ó, foi a Ó, Elis que encomendou, ela está aqui, ó. grato, Elis, grato mesmo, porque ao saborear esse doce que eu ganhei, pessoal, um presente deles, não vou poder mostrar para vocês porque nós já comemos boa parte, mas me veio uma coisa, assim, sabe, interessante, porque me veio a necessidade de uma compensação de adoçar um pouco a vida das pessoas também, sabe? Me veio esse, vamos dizer assim, esse sinal, esse mistério de que busquem, tá? De tempos difíceis nós estamos passando e é aquilo que eu falo, que eu aprendi com uma amiga minha, advogada, inclusive, que
tempos difíceis fazem homens fortes. Homens fortes fazem tempos fáceis. Tempos fáceis fazem homens fracos. E homens fracos fazem tempos difíceis. É um ciclo. Nós estamos passando por um tempo difícil e vem coisas difíceis pela frente, sim. Né? E nos tornará mais fortes, com certeza. Sabe? Algumas pessoas não estão tendo a oportunidade de se despedir daqueles que amam, de se conectar e cumprir com um ritual de despedida. Isso é uma coisa muito forte. Eu até devo fazer uma live em breve a respeito disso, porque tem pessoas me pedindo, sabe? Mas isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento. A minha avó está numa UTI lá em São Paulo, e aí em São Paulo, né? Minha avó está numa UTI com suspeita de Covid, e eu não vou poder vê-la. Então, é uma realidade que está próxima de muitas pessoas e que, apesar de toda a dor, apesar de toda a dificuldade, busquem em tudo isso, que é aquilo que a Dani falou a respeito dos conflitos como uma oportunidade de crescimento, busquem nessas dores também virtudes. Virtudes vem da palavra virtus, que significa força. Então, busquem força para olhar também para aquilo que é bom, para aquilo que une, para aquilo que semeia amor. Façam amor no que puder. As brigas acontecem, os conflitos acontecem, mas tem coisa boa. Tem dia de sol, tem flor nascendo, tem pessoas se amando. E cada vez que a gente faz amor, gera desse amor em movimento a alegria. E que nós possamos semear a alegria e que depois que esse tempo difícil passar, o que fica é quem nós somos. Quem sabe a gente possa ser pessoas mais doces, saboreando as coisas boas da vida, saboreando os bons momentos, onde a gente possa estar presente em algum momento e falar, nossa, tudo bem, o mundo está um caos, mas no olho do furacão, quando a gente olha para o alto, para cima, tem sol. E aproveitar a luz do sol e sentir que tem luz no fim do túnel e procurar se fortalecer e buscar quem tem para dar. Né? Quem tem para dar, e não são só os consteladores, os amigos, os guias, os pais, né? Os amigos, os chefes, os colegas. A gente está num distanciamento, mas olha só, por exemplo, hoje, que coisa legal, quantas lives boas estão acontecendo, com tantas pérolas surgindo daquilo que as pessoas estão se propondo a contribuir de alguma forma com o que tem de bom para dar. Então, cada coisa que a gente encontrar de bom, saboreiem e sintam que a vida pode ser doce também. E mostra essa doçura para o mundo. Grato pelo presente, grato pela oportunidade, grato pelo convite. Eu espero que tenha auxiliado e acrescentado alguma coisa às pessoas, que eu tenho muito para aprender também, assim como todos vocês. Grato. Eu vou passar a palavra para a doutora Luciana, que é a presidente da Comissão de Direito Médico, para fazer as considerações finais, os agradecimentos finais. E da minha parte, foi fantástico estar com você e com todas essas pessoas muito especiais aqui nessa tela que eu estou vendo. Deixo minha gratidão a todo mundo e contem com a gente, estamos lá. As comissões de Pinheiros estão lá para trocar ideia, tirar dúvida, sempre somos um grupo bastante ativo, grande, bem participativo. Fiquem todos muito à vontade de contar com a gente. Então, Luciana, a palavra é tua. Meu muito obrigada a todos e a você, Matheus. Sensacional. Uma honra. Tá liberado o microfone, Luciana. Eu liberei da Comissão de Direito Médico, que você está com 2 perfis ativos, então eu não sei com qual você quer falar. Pode ser esse ou prefere o outro? Enquanto ela não responde, eu gostaria de agradecer também por tudo que foi falado aí, bastante interessante, viu? Obrigado. Grato, Pronto, obrigado. Luciana, está com a palavra. Sim. Está me ouvindo? Sim, só que você tem que desligar o...
Lu, é o seguinte, você precisa desligar um dos dois que você está conectada, porque são da microfonia, tá bom? Certo. Você está com 2 perfis Só abertos. tô com receio que caia. Porque tá instável a minha internet. Vocês Que você tá com... Estão me ouvindo? Mas está muito Eu tô ruim para a só gravação com aqui. Obrigado, Mônica, querida. Lu? Me parece que caiu. É porque não dava para ouvir quando ela estava com as duas. Para não estendermos, então ela já tinha avisado que a internet estava ruim. Então, só para Quiser esperar finalizar... ela voltar, você que sabe, Dani. Ela está voltando? Tá. Não, ainda não pediu aqui, mas acho que deve tentar, né? Então, você que sabe, se quiser que espere ou se quiser finalizar. Da minha parte, não tenho nenhuma oposição. Tá. Como a gente já está quase 9 horas, e está demorando um pouquinho, eu vou, então, pedir a licença da Luciana para, em nome dela e da Comissão de Direito Médico, agradecer a você também, Matheus. Esse evento nós estávamos programando, né, para ser ao vivo, presencial, mas não poderia, né, perder, a gente não poderia perder, e foi muito providencial e esclarecedor. E então a gente deixa já um gostinho de quero mais, tá? Que tudo isso, quando se acalmar, você possa dar um espacinho na sua agenda numa outra oportunidade para estar presencialmente com as nossas comissões lá em Pinheiros, na nossa casa mesmo, né? Trazendo, aí chegue com outro tema, com o que você quiser, sempre muito rico. Então, em nome da Comissão de Direito Médico e da Comissão de Direito Sistêmico e da UAB Pinheiros, muito obrigado pela sua disponibilidade e por todos da UAB Pinheiros, os participantes. Muito boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, doutor Rafael, por todo o cuidado. Por nada, foi muito legal. Eu vou encerrar aqui então e depois eu mando o vídeo para que você possa utilizá-lo aí, tá bom? Tchau, tchau, Matheus. Obrigado mais uma vez, viu? Tchau, tchau. Abraço. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau.